Vamos lá para mais um vídeo, né? Nesse dia 10 de fevereiro de 2024. Eu quero pedir você que vai curtir esse vídeo, que compartilha, tá? Deixa seu like, compartilha. É muito importante esse vídeo. É uma aprendizagem, irmãos, é uma aprendizagem. Então, nós vamos falar sobre a igreja, a situação que nós estamos enfrentando. Porque o agir da igreja, de alguns pastores, por exemplo, a Bíblia, você vê pastor pregando e dizendo, tem que respeitar os pastores, tem que respeitar os pastores. A Bíblia manda nós respeitar no Senhor, se ele estiver no Senhor. Se não está, nós não temos. Se não está, é ímpio. É ímpio. E não tem esse negócio de respeitar uma coisa que nem consagração de pastor tem. Nem isso tem na Bíblia. Eu não estou dizendo que está errado. Tem pastor, mas consagração não tem. E de missionário também não tem, não. Tá certo? Vamos deixar bem claro, né? E nós vamos falar sobre isso aí. Nós vamos ler o primeiro capítulo aqui, é Efésios, não é João, né? Capítulo 1 João. 1 João, pode ler aí, vai. 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Tá vendo? Naquele tempo, Paulo já disse, olha, tá aí, ó, o ministério do anticristo está aí no nosso meio. Paulo estava falando, né? Já saíram do nosso meio aqui, mas é porque não era de nós. Se fosse de nós, ficava com nós, Paulo disse, né? E se naquele tempo já existia, ainda mais hoje, irmão. O anticristo não manifestou, como todos sabemos, mas o ministério do anticristo já está no nosso meio, Deus daquela época, que Paulo mencionou lá, né? E se for olhar com os olhos espirituais, dá para ver bem claro, né? Pessoas cometendo erro, irmão, passando vergonha no crente verdadeiro. O crente verdadeiro, irmão, está com vergonha, está quase escondendo a cara de vergonha de certos pastores, né? E até de muitos da igreja também. Não é todos, mas é quase todos. É milhares de milhares, tá certo? O que eu quero falar para você é que nesse começo desse ano, Deus me mostrou, no começo do mês de janeiro, que esses pastores chantagistas, estão todos com o tapete puxado. Foi Deus que me mostrou, não foi alguém qualquer, não. Não foi um mané qualquer, não. Foi o Senhor Jesus que me mostrou. Que todos estão com o tapete puxado. Esses que contaminaram o templo da casa de Deus. Contaminaram o templo. Contaminaram o templo com políticos. Cedendo o templo para a política. Cedendo o altar santo do Senhor. Para colocar político lá em cima. Profanando o templo, profanando a casa de Deus, o altar de Deus. Portanto, hoje se chama de plenária, né? É uma vergonha chamar o altar santo da casa de Deus de plenária, porque se fosse altar santo não podia colocar político lá em cima, mas como é plenária pode, né? Plenária pode subir todo mundo lá para cima. Mas eu quero dizer para você desde quando que isso aconteceu. Isso aconteceu foi quando a teologia entrou na igreja e tomou o lugar de Jesus. Jesus já não há mais na igreja, Jesus. Jesus foi embora e levou a fé, levou a exortação, levou o ensinamento, levou tudo. Os ensinamentos da igreja hoje, irmão, é uma vergonha. Eu ando na igreja. Só ensina lá, eles não ensinam a verdade.
Eles não falam a verdade. Eles não conhecem Efésios capítulo 4, verso 25. Quando a palavra de Deus disse, falai a verdade uns para com os outros. Deixai a mentira e falai a verdade para com o seu próximo. Eles não conhecem essa passagem. Eles não sabem disso aí. E, portanto, não falam a verdade. Porque se falar a verdade, a igreja descobre o que está acontecendo. Mas, portanto, não fala, né? Não ora mais. A pessoa está enferma e eles não querem que seja curado. Não. Eu falo isso aí e mostro para vocês. Eles não querem que seja curado. Eles querem que a igreja fique sempre dependendo deles para fazer a baixaria que está fazendo agora esses pastores. Pastores que cedeu o templo para a política. Pastor que cedeu o altar para colocar político lá em cima. Irmão, estão todos com o tapete puxado. Pastor que vive perseguindo os outros nas redes sociais, nos canais de comunicação. Estão todos com o tapete puxado. Quem me mostrou foi o Senhor Jesus. Tá certo? Todos. Fizeram com eles igual fez com Araão. Araão, lá em Êxodo, capítulo 32, ele fez o bezerro de ouro. Araão não teve nada com Araão. Araão passou de liso. Lá em Números, capítulo 12, Araão e Miriam se levantam contra Moisés. Miriam ficou leprosa. Araão passou, só que tem uma coisa. Daí para frente, o seu tapete foi puxado. Você não vê falar que Araão fez mais nada. Está entendendo? É o modo que Deus trabalha, né? Puxou o tapete de Araão, você não vê falar mais nada nisso aí. Você só vê falar uma coisa. A vara de Araão floresce. Aquela mensagem estava dizendo assim, aqueles brotos que nasceu, estava falando, a vara velha prodeceu, nasceu os brotos novos sacerdotes surgirão dessa vara, para mandar o ministério para frente, porque aquele que ficou para trás já tinha apodrecido. Então assim também está acontecendo no nosso país. Milhares de pastores que profanaram o templo, cedendo o templo para a política, cedendo o templo para o altar santo, para colocar político. Irmãos, ninguém é contra a política, não. A política é uma coisa e política é outra. São diferentes, né? Tem que entender isso. Isso está, irmão, uma vergonha. Eu quero citar para você, o pastor Silimon está uma vergonha para a igreja, uma baixaria para a igreja. Magnus Marta, Magno Feliciano, André Valadão, são baixos, irmão, são baixos. Isso é que Paulo falou aí no início, aí, ó. São da descendência do anticristo, só pode, não tem outra saída. Não tem outra saída para isso. É isso aí. Porque está uma baixaria, uma vergonha, rebentando a igreja, irmão. Seduzindo a igreja e levando por caminho errado. A igreja que não estuda a Bíblia, que não ora, porque tiraram a oração da igreja também, tiraram a palavra verdadeira, não fala mais a verdade. Irmão, mas só que tem uma coisa, o tapete está puxado. O tapete está puxado. Desse povo. E não é só esses que eu citei só esses aí, mas são milhares que fez essa palhaçada, que fez essa tragédia terrível na casa de Deus. Portanto, todos esses eles vão tentar fazer, mas não vai conseguir. Quem está falando, eu estou falando direto o que Deus me mostrou. Está entendendo? Eles vão tentar, mas não vai conseguir. Na obra, não. Eles podem, e eu vou dizer de mim mesmo, não é de Deus, nem na política. Isso é eu que estou falando. Nem na política vai conseguir também. Porque não pode, irmãos, não pode. Uma pessoa, irmão, mas o Deus, você já viu essa mensagem aí? Eu já assisti ela várias vezes. O Deus que soltou Paulo e Silas, eu já falei para o meu advogado que não precisa
de entrar com habeas corpus quando eu for preso, não. Ele já sabe da prisão, né? Não precisa não, eu vou mostrar que o Deus que soltou Paulo e Silas lá, que soltou Pedro, ele vai agir, eles vão ver o agir de Jesus Cristo. Meu irmãozinho, meu pastorzinho, respeita a palavra de Deus. Aquele povo lá, eles eram perseguidos, e você é perseguidor. Olha a diferença, já quebrou a cara lá no dia 30 de outubro de 2022, já quebrou a cara de novo, lá na passagem ali de Flávio Dino, agora, poucos dias atrás, dizendo que Jesus ia agir, que Jesus ia fazer. Jesus não anda com esse tipo de gente, não. Jesus não vai em política, não. Não. Portanto, o que eu quero te dizer, essa parte que eu estou falando, que eles estão com o tapete puxado, essa parte pertence a Jesus, porque pertence à igreja. Agora, essa outra parte política, que estão fazendo essa baixaria na política, esses pastores, que agora vão ser todos punidos pela justiça humana, porque Deus não vai agir nisso aí, porque eles erraram contra a justiça humana. Então, é a justiça do homem que vai agir. Deus age a parte dele, essa parte dele ele age, porque Deus não entra em política, o Senhor Jesus não entra em política. Não adianta colocar ele, vocês estão vendo, já levaram várias vezes e não conseguiram nada, porque ele não vai, ele é santo, ele é santo. E eu quero te falar mais uma coisa, eu quero te fazer uma pergunta para você que é crente, que está acompanhando essa tribo aí. Eu quero perguntar a você, se você chegar numa igreja de um pastor desse, se você chegar numa igreja do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, do Magnus Marta, do André Valadão, e ele estiver celebrando a ceia santa do Senhor, você tem coragem de participar? Lucas capítulo 22 disse, a Páscoa e a Santa Ceia, a ceia é santa, e você tem coragem de participar? Você tem coragem de participar com eles ministrando a ceia? Você tem coragem? Porque eu não tenho, eu administro aqui na minha casa mesmo, é isso que eu estou fazendo. Amanhã mesmo nós vamos administrar a ceia aqui, para mim e meus filhos, porque eu não tenho coragem de me misturar com esse povo, porque o Senhor Deus não aceita, o Senhor Jesus não aceita. Não adianta querer buscar recurso na Bíblia, porque não tem. E quero mostrar para a igreja, eu quero mostrar para a igreja agora, uma pequena passagem política, né? O povo do Brasil diz, olha os bolsonaristas, os petistas, não é assim que o povo fala? É assim ou não é? Os bolsonaristas, os petistas, meu irmão, bolsonarista é um homem, meu irmão. Petista é um partido. Eu não sou petista não sou bolsonarista não, estou só mostrando para a igreja, o erro da igreja está seguindo um homem. Preste atenção, está seguindo um homem, está abraçado com um homem, irmão, que a maior parte dos discursos deles são palavra obscena, e a igreja está seguindo. Ah, pastor, mas nós não fala não, quem fala é ele. Ah, é? Então lê Romanos capítulo 1 e verso 32, lê lá que você vai saber o que você está fazendo. Porque lá disse, tanto que faz como que consente, está no mesmo barco, está no mesmo caminho, e esse é o caminho do lago de fogo. Efésios capítulo 4, verso 29, a palavra de Deus disse, não saia de vossas bocas nenhuma palavra torpe. Você não está falando, mas está consentindo, está abraçado com quem está falando. Igreja, desperta, esquece esse negócio de política, você não está ganhando nada nisso, você só está ganhando porque você está seguindo com pessoas caminhando para o lago de fogo. Isso aí não tem erro. Eu vou mostrar agora dentro da Bíblia o que eles deixaram de fazer. Eu mostrei até agora o que eles fizeram, agora eu vou mostrar o que eles deixaram de fazer. Está lá em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, vamos ver.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Tá vendo? Se você perdoar os homens, você vai ser perdoado. Mas se você não perdoar, você não será perdoado. Foi o que Jesus disse. Por que eu estou falando lago de fogo? Eu falei para você que ia mostrar. Porque é por aí que é o caminho da salvação. É por aí que é o caminho estreito. Se você não perdoar os homens, você também não vai ser perdoado. Foi o que o Senhor Jesus disse. E se você não é perdoado, qual é o caminho que você está? É o caminho estreito? É? Você não fica com vergonha disso não? De bater a testa na Bíblia? Você é pastor, você é igreja, você não fica com vergonha disso não? Isso é uma vergonha. A Bíblia é muito clara. E vamos ver mais outra passagem. Agora é capítulo 5 do mesmo Mateus, né? E o verso 44 e 45. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desce sobre os justos e injustos. Está vendo aí? Para que você seja filho de vosso Pai que está no céu, você tem que orar por aquele que te maltrata, você tem que bendizer o que vos maldiz. Aquele que vos persegue, você tem que orar por ele. Foi o que a Bíblia diz, você pode repetir isso aí de novo. Será que esse povo está fazendo isso? Julga essa passagem bíblica, essas duas passagens bíblicas, e julga, e olha para a igreja se estão fazendo isso. Olha se eu estou falando certo ou se eu estou falando errado. Irmãos, o meu objetivo, vou falar para vocês, se eu pregar, se esse vídeo, se 100 pessoas curtir esse vídeo, uma ou duas sair desse lago de fogo que lá vai entrando, se eles conseguirem sair, é uma vitória muito grande para eles. E outra vitória para mim que preguei o Evangelho. E a vitória maior ainda para Jesus, que ele vai se alegrar. Olha, aqueles dois ali saiu. Olha, eles ouviram a palavra. Porque quem falou essas duas passagens aí foi Jesus. Foi ele que falou. Se não perdoar, não serás perdoado. Se não orar pelaquele que vos maltrata, como o Senhor mandou. Mas eu quero te perguntar, pastor Sila está fazendo isso? Magnus Marco está fazendo isso? André Valadão está fazendo isso? Michele Bolsonaro está fazendo isso? Nicola Ferreira está fazendo isso? E outros milhares que não estão fazendo. Orai por aquele que vos maltrata, aquele que vos persegue. Esse é o caminho do céu. Foi isso que Jesus disse, olha, a porta é estreita e apertado é o caminho. Foi Jesus que disse. Amém? Compartilhe esse vídeo. Escreve aí no nosso canal e vamos em frente em nome de Jesus.